A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 3 de março de 2024, um domingo abençoado, estou aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor. Antes disso, inscreva-se no meu canal, compartilhe meus vídeos e curta, se possível. A palavra de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 5 e 6. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Deus, quando se revelou a Abraão morava numa terra distante da terra prometida, em Ur de Caldeus, uma família idólatra. Uma família que até então não conhecia o Deus poderoso, o Deus único. Aquele povo daquela época, daquela região, eles eram idólatras, adoravam estrelas, seguiam uma doutrina típica da astrologia, totalmente incoerente com a verdade de Deus. E Deus se revelou através de uma visão a Abraão, onde recomendou a ele: deixe sua parentela, saia da tua terra e vai para a terra aonde eu lhe mostrarei. Lá eu te farei uma grande nação. A sua descendência será maior que as estrelas do céu, será maior do que as areias do mar. E Abraão, ele creu, e pela fé ele seguiu as orientações de Deus. Que tremenda a história de Abraão! Abraão, ele seguiu a sua orientação numa época que não havia GPS, que não havia tecnologia. Ele saiu por aquele deserto rumo à terra prometida, sem saber o que ele viveria e o que ele encontraria, apenas na confiança no Senhor. E os anos foram passando, ele foi envelhecendo juntamente com a sua esposa Sara, e a promessa que seria feito através deles uma grande nação não se concretizava. Aos olhos de Sara e Abraão, a cada ano que passava, tornava-se mais impossível ser feito uma nação através deles. Quando Isaque nasceu, Sara tinha por volta de 90 anos. Quando, há um ano atrás do nascimento de Isaque, a história nos conta que um anjo visitou Abraão e Sara e ele falou para Abraão: Abraão, o ano que vem, nessa mesma época, você terá um filho. E a palavra diz que Sara, naquele momento, riu, duvidando da palavra do Senhor. As grandes promessas das nossas vidas acontecem em momentos que não esperamos. Quando as coisas acontecem conforme a nossa lógica, conforme a previsão humana, isso acaba talvez não sendo um milagre. O milagre de Deus é quando tudo que olhamos se mostra impossível acontecer. Sara já estava na sua velhice e Deus, de uma forma tremenda, naquele momento, fez um milagre na vida de Sara, gerando na velhice Isaque. Quando ela viu o nascimento de Isaque, a palavra diz que ela diz: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Que tremendo! Como dói gerar grandes testemunhos. Muitas vezes vemos relatos, testemunhos de grandes bênçãos, mas antecedido por essa bênção, tem uma grande dor e uma grande luta. A grande promessa do Senhor Jesus é que as promessas de Deus acontecem diante da nossa perseverança, da nossa paciência. É impossível vivermos a vontade de Deus se não tivermos perseverança e paciência. Pois o ser humano quer que tudo aconteça na nossa hora. Quando precisamos de uma ajuda do Senhor, nós queremos que aconteça conforme a nossa vontade, no tempo que nós queremos que aconteça.
Mas nós sabemos que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. E mesmo que o tempo vai passando e a promessa e a bênção e o milagre não chega, precisamos estar firmes, constantes, perseverantes e pacientes no Senhor. Em Hebreus 10:36, diz que a vontade de Deus, ela acontece na nossa vida mediante a nossa paciência, pois nós sabemos o quanto é difícil esperar. Mas que hoje, a partir da vida, a partir da experiência dos irmãos Abraão e Sara, possamos ser perseverantes e pacientes e crer que a promessa de Jesus se cumprirá na nossa vida, que isso será certo, mesmo que para nós é impossível, porque o que é impossível para nós é sempre possível para Deus. A meditação de hoje diz: um conquistador supera, por meio da fé, as oposições que tentam impedir suas conquistas. Não podemos, de forma alguma, ficar olhando para aquilo que dificulta a conquista da nossa promessa. Pois quem precisa de meios somos nós. Deus, ele não precisa que nada favoreça, que nada beneficie, para que ele consiga concretizar o milagre na nossa vida. A limitação humana não é a limitação divina, pois Deus é o dono de todo o poder, que independente da luta que estamos passando, que independente do tamanho do milagre que precisamos alcançar, saiba que Deus, ele é poderoso e no seu tempo ele concretizará tudo isso na vida de cada um. Para isso, precisamos ficarmos firmes, fazermos os nossos fundamentos, os princípios da nossa vida, numa base, numa rocha. A leitura bíblica de hoje está em Marcos 8. Eu gostaria de compartilhar a confissão de Pedro, que está entre os versículos 27 e 30. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-se Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Irmãos, quantos de nós estamos muitas vezes diminuindo a pessoa de Jesus? Os ímpios, o mundo, muitas vezes eles creem em Jesus, mas eles acreditam que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas uma alma evoluída, uma pessoa que passou na terra para dar um bom exemplo. Mas nós cristãos precisamos entender que Jesus, ele é Cristo, Jesus é Deus, Jesus é o Messias que foi profetizado por milhares de anos no Antigo Testamento. Jesus, sendo Deus, ele veio para salvar o mundo. E uma vez isso revelado a nós, temos que viver colocando em prática todos os seus ensinamentos. Jesus, ele vai dizer que quando uma pessoa, ela reconhece a sua personalidade divina, reconhece que ele é o Salvador do mundo, que ele é Deus, que isso é uma graça dada por Deus. Nós precisamos nos sentir agraciados por crer em Jesus, pois isso não vem de nós, mas isso é revelação de Deus para os seus escolhidos. Jesus, ele sendo Deus, precisamos entender que toda a sua doutrina, todo o seu exemplo, todos os seus ensinamentos é o caminho para a verdade, para a vida eterna. Que possamos valorizar quem é Jesus na nossa vida. Que possamos agradecer, sermos gratos por sermos escolhidos para sermos filhos de Deus. Deus, ele ama cada um de nós
Ele tem um propósito e ele quer ter uma história, fazer uma história de vitória e salvação para cada um de nós. Deus abençoe a vida de cada um. Saiba que você está no caminho certo, que você está fazendo a escolha certa, que ficamos firmes e constantes na presença de Jesus. Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.